Meus amigos e minhas amigas, este ano de 2020, definitivamente, por conta desta pandemia do Covid-19, ficará eternamente marcado em nossas vidas e na vida da humanidade. Estamos participando de um momento inusitado que por vezes nos leva ao medo, a incertezas, à insegurança e a muitos questionamentos. E qual deve ser o nosso papel neste cenário? Em primeiro lugar, nos isentarmos de tendências ideológicas e objetivarmos o bem comum, dando a nossa contribuição. Mas como? Simples, nos resguardando, aceitando o isolamento social, para que com isso evitemos nos contaminar e contaminar a outros. Isso quer dizer que devamos ficar recolhidos em casa, evitando ao máximo sair. E quando isso se fizer necessário, que o façamos de uma maneira segura, usando máscara nasobucal, mantendo o distanciamento de pelo menos 2 metros de pessoas, higienizando as nossas mãos com água, sabão e álcool, evitando levar as mãos aos olhos, nariz e boca, trocando as nossas roupas, nos banhando diariamente, lavando os nossos cabelos diariamente, mantendo os nossos ambientes arejados e ensolarados, nos alimentando de uma maneira boa, adequada e assim como a hidratação deve ser eficiente. Nas 2 ou 3 primeiras semanas agora do mês de abril, haverá um incremento substancial no número de casos de doentes pelo Covid-19, numa proporção aproximadamente de 17% a mais de um dia para o outro em relação ao anterior. Por isso, nós devemos ficar recolhidos para evitarmos a contaminação e consequente disseminação. Existe uma projeção do Imperial College de Londres sobre cenários do avanço da doença no Brasil e número de mortes. Vejamos. Com isolamento social intensivo, poderíamos atingir no máximo 44 mil mortes no final da epidemia. No caso de isolarmos apenas os idosos, o número de mortes subiria para 529 mil. Agora, se optarmos por um isolamento social leve, esse número de mortes subiria para 627 mil. E se não houver nenhuma ação em relação ao isolamento, esse número de mortes chega até a 1.100.000. Façamos a nossa parte. Vamos aderir ao isolamento social intensivo, pelo menos nas primeiras semanas do mês de abril, e quem sabe com uma liberação progressiva a partir disso. Desta forma, estaremos contribuindo para um menor número de mortes e menor sobrecarga ao sistema de saúde. A questão econômica, sem dúvida, vai ser afetada. Mas teremos tempo para nos recompor dessa situação. Agora, a questão de morte envolve um outro raciocínio e um outro foco. Não tem como recuperar a morte. Então, nós temos que ajudar com isolamento mesmo, para preservar vidas. O problema existe. Quanto menor o dano em relação a vidas, melhor, não é? Recentemente, eu li um pequeno texto que contava 3 historinhas. A primeira dizia assim que num ambiente de oração, onde pediam para chover, num ambiente árido, um dos presentes levou um guarda-chuva. E isso se chama fé. Numa outra situação, quando pegamos um bebê e o jogamos para cima e depois o seguramos, ele dá risadas, ele se diverte, nem se dando conta da possibilidade de queda. Isso se chama confiança. Uma outra situação, quando vamos dormir, colocamos o nosso despertador para um determinado horário, sem termos a segurança de que acordaremos vivos. Isso se chama esperança. Pois bem, logo, logo, tudo terá passado e sairemos desta
bem mais fortes, mais unidos e seguramente transformados para melhor. Façamos a nossa parte.